Há muito tempo, em uma pequena cidade cercada por montanhas, vivia uma senhora idosa chamada Maria. Maria sempre foi uma mulher forte, trabalhadora e dedicada à sua família, mas agora, em seus últimos anos de vida, ela se encontrava sozinha. Seu marido havia falecido há muitos anos e seus filhos, já adultos e com suas próprias famílias, moravam em outras cidades distantes. A solidão era sua única companheira, mas Maria não reclamava, afinal, ela tinha seus livros e sua fé para mantê-la ocupada. No entanto, um dia, tudo mudou. Maria começou a sentir fortes dores de cabeça e fraqueza em suas pernas. Depois de vários exames, os médicos descobriram que ela havia sofrido um derrame cerebral. Seus filhos foram avisados, e eles vieram imediatamente para cuidar dela. Maria foi levada para a casa de sua filha mais nova, Isabel, que morava em uma cidade próxima. Ela ficou feliz em estar perto de sua filha e seus netos, mas a recuperação não seria fácil. Maria precisava de ajuda para fazer as tarefas básicas do dia a dia, como se alimentar, se vestir e se locomover. Ela se sentia um fardo para a família, mas eles insistiam em cuidar dela. Os primeiros dias foram difíceis, mas Maria era uma lutadora. Ela se dedicou a fazer fisioterapia todos os dias, mesmo quando parecia que nada estava mudando. Ela sabia que a recuperação seria lenta, mas ela estava disposta a fazer o que fosse necessário. Um dia, durante uma sessão de fisioterapia, Maria conheceu um rapaz chamado Pedro. Ele era um fisioterapeuta experiente, havia 65 anos e era muito gentil e atencioso, que se esforçava para ajudá-la a se recuperar. Pedro ficou impressionado com a determinação de Maria e, ao longo das semanas, eles começaram a conversar mais e mais. Maria descobriu que Pedro também havia passado por uma situação difícil recentemente. Sua esposa havia falecido em um acidente de carro, deixando-o sozinho com seu filho pequeno. Pedro contou a Maria como ele lutava para lidar com sua perda, e Maria se identificou com sua dor. Eles começaram a se encontrar fora das sessões de fisioterapia, compartilhando histórias e lembranças. Maria sentia que tinha encontrado um amigo em Pedro, alguém que entendia o que ela estava passando e que a fazia sentir menos sozinha. À medida que o tempo passava, Maria continuava a fazer progressos em sua recuperação. Seus filhos estavam felizes por ela e por ter encontrado um amigo em Pedro. Eles perceberam que, mesmo em momentos difíceis, a vida pode surpreender com um raio de luz. Um dia, durante uma caminhada pelo parque, Pedro surpreendeu Maria com um buquê de flores. Ele se ajoelhou diante dela e disse que queria lhe pedir algo muito importante. Maria ficou emocionada e surpresa, sem saber o que dizer. Foi quando Pedro, com um sorriso no rosto, perguntou algo que a chocou. Maria ficou emocionada e surpresa, sem saber o que dizer. Foi quando Pedro, com um sorriso no rosto, perguntou se ela aceitaria ser sua namorada. Maria não esperava por essa pergunta e ficou sem reação por alguns segundos, mas logo aceitou o pedido de Pedro. Os dois passaram a se encontrar regularmente, indo a passeios, restaurantes e cinema juntos. Maria se sentia feliz e amada, algo que não experimentava há muito tempo. No entanto, nem tudo era perfeito. Maria percebeu que Pedro tinha um comportamento estranho às vezes. Ele ficava distante, falava pouco e parecia triste. Maria tentou conversar com ele sobre isso, mas Pedro sempre desconversava. Certo dia, Maria acordou com um telefonema triste. Era o filho mais velho dela, João, que vivia em outra cidade. Ele ligou para avisá-la que a esposa havia falecido em um acidente de carro, deixando-o sozinho com duas crianças pequenas para criar. Maria ficou sem palavras, sem saber como ajudar o filho. Ela ligou para Pedro, que correu para a casa dela imediatamente. Ele abraçou Maria e disse que estava lá para ajudá-la no que fosse preciso.
Maria se sentiu grata e aliviada por ter alguém para apoiá-la em um momento tão difícil. No entanto, com o passar dos dias, as coisas pioraram. Pedro começou a se afastar ainda mais, ficando mais triste e silencioso. Maria tentou conversar com ele, mas ele não quis falar sobre o que estava acontecendo. Ele apenas dizia que precisava de um tempo para si mesmo. Maria não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela se sentia confusa e preocupada com Pedro. Ela queria ajudá-lo, mas não sabia como. Ela passava noites em claro, pensando em como poderia ajudá-lo. Foi durante uma noite em que Pedro não atendeu suas ligações que Maria decidiu ir até a casa dele. Ela bateu na porta, mas não teve resposta. Ela ficou preocupada e decidiu entrar na casa. Foi quando encontrou Pedro caído no chão, inconsciente. Ele havia tentado tirar a própria vida. Maria ficou em choque. Ela ligou para a ambulância e tentou reanimar Pedro. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde ficou internado em estado grave. Maria passou dias e noites no hospital, ao lado dele, rezando para que ele sobrevivesse. Após várias semanas, Pedro finalmente acordou. Maria ficou aliviada e grata por ele ter sobrevivido, mas ao mesmo tempo, sentia-se triste e preocupada com o que estava acontecendo. Ela tentou conversar com Pedro sobre o que o havia levado a tentar tirar a própria vida, mas ele não quis falar sobre isso. Maria percebeu que Pedro estava em um estado de profunda depressão e precisava de ajuda. Ela o acompanhou em todas as sessões de terapia, fazendo tudo o que podia para ajudá-lo a se recuperar. Ela queria que ele voltasse a ser o homem feliz e gentil que conheceu. Apesar de todas as dificuldades, Maria não desistiu de Pedro. Ela o amava e estava determinada a ajudá-lo a superar a depressão. Ela o acompanhou em todas as sessões de terapia, ajudou a retomar seus hobbies e fez questão de estar sempre presente em sua vida. Com o tempo, Pedro começou a se recuperar. Ele voltou a sorrir, a se interessar pelas coisas que gostava e, finalmente, conseguiu superar a depressão. Ele estava grato a Maria por todo o apoio que ela lhe deu e percebeu que ela era a pessoa que ele amava. Um dia, Pedro convidou Maria para um jantar especial em um restaurante elegante. Ele agradeceu a ela por ter sido seu porto seguro nos momentos difíceis e disse que a amava. Ele se ajoelhou diante dela e pediu-a em casamento. Maria ficou emocionada e aceitou com lágrimas nos olhos. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas muito emocionante. Maria estava radiante em seu vestido de noiva, e Pedro estava feliz por ter encontrado o amor de sua vida. Eles viveram felizes juntos, apreciando a companhia um do outro e as pequenas coisas da vida. Maria se sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter encontrado o amor verdadeiro em seus últimos anos de vida. Ela passou os últimos anos ao lado de Pedro, experimentando a felicidade que ela pensava que nunca mais sentiria novamente. Quando Maria faleceu, Pedro ficou devastado. Ele sentia saudades dela todos os dias e não conseguia imaginar sua vida sem ela. No entanto, ele sabia que tinha sido abençoado por ter conhecido Maria e que ela havia deixado uma marca profunda em sua vida. Ele guardou todas as memórias felizes que eles compartilharam e sentiu-se grato por ter tido a chance de amar e ser amado por ela. E assim terminamos mais uma história. Caso você tenha gostado, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, é um prazer tê-lo como telespectador.